Pastor Caio Fábio, é irresponsável o trocadilho segundo o qual se pode afirmar que as pequenas igrejas no Brasil são grandes negócios? Não, eu diria só que ele é excessivamente generalista, porque os grandes negócios, de fato, não estão nas pequeninas igrejas, mas nas grandes igrejas. De fato, são grandes igrejas, grandes negócios. Aí fica mais adequado. Embora também é preciso reconhecer que entre as pequenas igrejas, infelizmente, a maioria hoje em dia são grandes negócios para as pessoas que se servem delas, mas não são os grandes negócios da religião, porque aí já acontece numa operação e num nível muito mais elevado de grupos organizados na perspectiva industrial da exploração da fé e das crenças e, sobretudo, da ignorância humana. Então, simplificando, é isto. Caio, por que é que um país como o Brasil a fé prospera como uma indústria gerando patrimônio? Qual é a matéria-prima desse processo? A ignorância. A ignorância vem em primeiro lugar e tem o amparo, tem o fomento da presença do misticismo na cultura nacional. Além do misticismo cultural, que é inegável, tem também o espírito mágico, macunaímnico do brasileiro. O brasileiro não é trágico dizer, porque não é irreal, embora seja triste que assim seja, que o brasileiro carrega um espírito macunaíma significativo e que vem carregado de magia nas soluções. São desejos de que o sucesso aconteça pela via de algum advento mágico na existência. A expectativa da magia está presente na cultura brasileira em tudo, do futebol, do carnaval, a qualquer outra manifestação, inclusive política. O Brasil é governado por intuições mágicas, são políticas praticadas a partir de expectativas narcisístico-carismáticas que involucram o indivíduo na impressão de que ele é um ente imantado por uma designação, por uma predestinação, por uma magia salvadora. Tudo aqui acontece na base desse tipo de perspectiva, de percepção, de sentimento. Pois bem, no que diz respeito à fé popular, isso está absolutamente mais carregado do que em qualquer outro lugar. De modo que os grupos que prosperam são os que justamente trabalham com as categorias da exploração do elemento mágico. E a outra razão, porque um país como o Brasil, além disso, agora é uma época muito boa para a prosperidade da religião exploradora, da fé, da crença, da necessidade, porque quanto mais necessidade, mais a vontade mágica de se sair do atoleiro toma conta da alma coletiva. É bom a gente lembrar que esses grupos religiosos brasileiros, que são os maiores do Brasil, eles não ficaram grandes e poderosos depois que a economia se estabilizou. Eles já eram grandes e poderosos, explodindo na sua força com a inflação de 2.400% ao ano. Eles estavam comprando rádios para todos os lados, canais de televisão, crescendo no meio da miséria. De modo que o que a gente vê hoje aqui, com a população toda começando a se angustiar, greves acontecendo, há um sentimento de asco generalizado e desesperança, cansaço,
por parte de alguns, é a hora boa para os exploradores da fé lançarem as suas milhões de campanhas de magia, de solução em uma semana, de possibilidade de limpar o seu nome se você colocar um dinheiro num gasofilácio, enfim, de aquisições até de mansões celestiais, quanto mais aqui no dia a dia. Nós somos a nossa própria sentença como nação. Por que o Brasil é um país tão explorado? Porque o brasileiro é assim tão idiotamente mágico. Caio, na sua resposta, você fez referência à ignorância das pessoas como matéria-prima desse processo de industrialização da fé. E quanto às pessoas que se aproveitam da ignorância das outras pessoas? Essas pessoas, elas entram nesse processo de industrialização da fé com objetivo mercantil ou elas se mercantilizam no processo? As duas coisas. Há aqueles de uns anos para cá, especialmente eu diria de uns 20 anos para cá, há aqueles, e todo mundo precisa saber disto, há aqueles que já entram sabendo que a questão não tem nada a ver com sinceridade, conversão, entendimento, paixão honesta pela palavra e pelo Evangelho. Há um grupo de 20 anos para cá que já entra como quem opta por uma franquia, por um negócio, por um ramo, por um nicho, enfim, é absolutamente mercadológico. Não é à toa que são pessoas já experientes no negócio do camelô, na coisa da prestidigitação em praça pública. Em geral, é aí que essas pessoas são chamadas, são convocadas, são encontradas e recebem a proposta de entrarem no negócio. No entanto, antes de há 20 anos atrás, acontecia diferente. O indivíduo entrava ignorante, porém sincero no processo. O processo inteiro era estapafúrdio. Mas o que o levou ali foi sincero e foi honesto. Ele estava angustiado, propuseram paz, ele creu. Ele estava aflito, perdido, viciado, condicionado, desesperançado, e alguém propôs uma luz e ele acenou com o desejo de ir e foi. No início, você via a ignorância prevalecer sempre, mas ela era acompanhada de honestidade por parte dos ignorantes que pregavam e dos ignorantes que recebiam. Havia minimamente afeto honesto na proposta. Depois de um tempo, foi nítida a virada. Ela começou a acontecer de maneira geral do início dos anos 80 para frente. Até a década de 70 você ainda lidava com a ignorância honesta. Dali para frente, os ignorantes honestos foram ficando espertalhões malandros. Foram se corrompendo e corrompendo geração após geração e corrompendo aqueles que também os seguiam, de modo que tudo só tende a ficar pior. Como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, versos de 4 a 6 do seu livro no Velho Testamento, fazendo um diagnóstico de Israel num momento parecido como este, ele diz: porque assim como é o povo, assim é o sacerdote, e assim como é o sacerdote, assim se torna o povo. De modo que sua pergunta é respondida. Hoje em dia, há aqueles que entram com sinceridade e se corrompem logo no processo, e há aqueles que já entram corrompidos, porque o processo em si é podre.